Bloco 2, amados, nós vemos aí então que o primeiro problema para se estabelecer o governo na cidade e em Israel era o problema da baixa população, ou da baixa ocupação da cidade. Então Neemias se volta para esse problema e aqui nós vemos que ele faz isso não de um modo impositivo, né? não de cima para baixo, né? Embora ele tivesse poder para isso, né? Ele veio como uma autoridade, podia ter feito isso, mas ele nesse momento ele não usa de força ou não usa de uma forma impositiva para colocar a população que necessitava dentro da cidade de Jerusalém. Os versos 1 e 2, nós vamos concluir da leitura desses dois versículos que nós fizemos, né? Que a decisão de como repovoar a cidade vem do próprio povo, né? E aqui Neemias trabalha com muita inteligência, né? Eu creio assim, sabedoria dada por Deus. Em primeiro lugar, amados, alguns judeus conscientes da sua herança espiritual, né? Eles oferecem-se espontaneamente para se mudar para a cidade, né? Está no versículo 2 aí, né? E ele diz assim: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Então houve uma parte da população que se ofereceu para se mudar para dentro da cidade, né? E eles entenderam a responsabilidade e a necessidade, e aí então eles tomam essa decisão voluntariamente, sem precisar de uma ordem, de uma imposição, né? E em segundo lugar, então, o segundo passo que eles tomam aí é uma ação pública. Uma ação pública quando eles deitaram, diz o texto, sorte para trazer 1 de 10 para habitar Jerusalém. Está no versículo 1, né? Ele diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Então, mesmo com os voluntários, não havia número suficiente. Então, o que acontece? Eles deitam sorte, né? E de cada 10, então se mudariam para a cidade. E nós vemos aí, amados, que isso, em vista também do censo que Neemias levantou lá no versículo 7, então ele sabia quem eram os líderes do povo, os chefes de família, né? Então provavelmente, para que isso acontecesse, os dois primeiros versículos do 11, provavelmente Neemias tenha explicado isso para os líderes, essa necessidade para os líderes das famílias, né? Dos diferentes povoados que ali, não só para aqueles que estavam em Jerusalém, mas para todo o povo que estava ali vizinho de Jerusalém. E eles, por sua vez, devem ter feito como chefes, como líderes. Não dava para Neemias reunir todo mundo, né? Mas então provavelmente ele reuniu os líderes, a liderança, os chefes de família, explicou a situação e eles provavelmente fizeram reuniões comunitárias para discutir o problema. E então chegaram a essa conclusão. Alguns voluntariamente se dispuseram a ir para a cidade, a se mudar, né? E depois eles concordaram, né, com essa forma ou esse método para colocar mais gente lá. Então não foi nada impositivo, né? O povo mesmo descobriu um método, né, que fosse para eles, na visão deles, justo, ou seja, aceitável para todo mundo, né? E fizeram esse sorteio, vamos dizer assim, né? E uma família entre 10 ou um entre 10, né, mudaram para Jerusalém. Isso foi concordância, né? Então nós vamos aí notar também, amados, e lembrar disso, né, que não havia um rei em Israel, né? Isso era costumeiro, né? Antes
antes de eles irem para o cativeiro, Israel tinha reis, né? Nós vimos aí a história de tantos reis, né, de Israel, mas agora por causa do cativeiro, por causa da escravidão, Israel não tinha rei, não tinha autoridade sobre Israel. Neemias vem com cartas de recomendação de um rei que não era um rei de Israel, ele vem com recomendação daquele que dominava sobre Israel. E vem com uma carta de recomendação como se fosse ele um governador, simplesmente. Mas pela sabedoria de Deus, amados, ele não usa da imposição nesse momento, né? Ele tinha autoridade para isso. Ele falou assim, fulano vai morar na cidade, o resto fica para cá, né? E é assim que eu quero. Ele tinha autoridade para isso, mas ele não faz isso, né? Ali ele vai agir sobre o governo de Deus, ele vai entender a situação, principalmente porque o povo tinha passado por um avivamento espiritual, e ali Neemias entende que a imposição não era momento para ser feita. Então ele entende, né, pelo governo de Deus, e ele estabelece ali uma forma de governo que nós poderíamos chamar de democracia, e não é assim. Simplesmente ele delegou, né? Mas o povo mesmo tomou a iniciativa, né? Entendendo o problema que estava sendo gerado ali, que era a falta de população. O povo mesmo, né, toma a iniciativa de repovoar então Jerusalém. Mas isso, amados, como, né, muita gente fala, usou de democracia. Eu quero dizer o seguinte, isso é muito importante a gente observar na Igreja do Senhor. Amados, nós não temos uma forma de governo democrática, embora nós usemos algumas coisas da democracia, porque democracia, o nome democracia significa governo do povo. E a Igreja do Senhor não pode ser governada pelo povo. A Igreja do Senhor, o governo dela é teocrático. Quem governa a Igreja do Senhor é o Senhor Jesus. Então nós podemos usar formas ou podemos usar ferramentas de uma democracia. Por exemplo, na nossa denominação, a questão da eleição, a questão do governo representativo, que é o conselho da igreja, né? Onde os irmãos elegem um representante para compor ali o conselho da igreja, né? Por vezes também elege pastor, mas são ferramentas de uma democracia. Mas o governo mesmo, amados, ele é governo de Deus, e Neemias demonstra isso. Ele estava ali sobre as ordens de Deus, ele estava ali para fazer a vontade de Deus sobre o seu povo. Embora haja, né, ferramentas que ele use ali e que hoje, né, ela é tomada inclusive nas diretrizes para empresas, para a formação de líderes, né, as atitudes de Neemias e a sabedoria dele é muito usada para isso, amados, mas o que mais importa é que ele estava sob a determinação ou sobre o governo de Deus. E na igreja, principalmente, isso tem que ser verdade. Então não podemos dizer que somos democráticos, amado, porque quem governa a igreja não é o povo. Nós somos teocráticos. Quem governa a igreja do Senhor é o Senhor Jesus. Então, amados, ali ele consegue fazer isso, né, de uma forma usando ferramentas da democracia, e estabelece ali um governo, distribui responsabilidades, distribui poder, né? E isso ali, por ter sido feito, é isso que é interessante nessa questão. Antes de tudo, antes do estabelecimento do governo, antes de delegar poder, antes de delegar responsabilidades, amados, veio o avivamento espiritual. Isso é muito importante, não podemos esquecer isso, e nós vamos repetir para que isso fique firmado, né? Assim, então, por causa do avivamento espiritual, do compromisso que o povo fez com Deus, então ali houve justiça, houve igualdade e ausência também de conflitos em todo esse episódio de se repovoar então
a cidade de Jerusalém. Daí para frente, amados, como senso de organização de Neemias, ele nomeia as famílias que vão habitar a cidade. Então o relato do capítulo 11, né, vai se deter um pouquinho nisso, né? Alguns grupos escolhem vir para Jerusalém, né? E também essa questão do sorteio, né, para que os demais também compusessem. Então ali nós vamos ver alguns grupos, né, que vieram para morar em Jerusalém. Os sacerdotes que serviam o templo, nós vamos ver isso dos versos 10 até o verso 14. 10, 11, 12, 13 e 14. 5 versículos ali a respeito dos sacerdotes que vieram para Jerusalém morar. Os levitas encarregados do trabalho externo do templo. Então, nós vamos ver isso dos versos 15 até o 18, 15, 16, 17 e 18, depois 22, 23 e 24, né, que vão falar dos levitas, que eles estavam encarregados então do trabalho do templo. E depois os guardas dos portões e também os servos, os serviçais do templo, né? Então, nós vamos ver isso. Esse é um outro grupo que está relacionado aí no capítulo 11, nos versos 19 até o verso 21. E o restante do povo habita no entorno, então, de Jerusalém, continua habitando, né? E Neemias faz também um relato preciso onde esses judeus habitaram. Então, Neemias, ele faz o relato das famílias, né, que foram para Jerusalém e também daquelas que ficaram na posse da terra no entorno de Jerusalém. Versos 25 até 36, ele vai denominar quem é que ficou fora dos muros de Jerusalém, né? Amados, uma coisinha importante aqui para nós, até como lição para nós, né, são a questão dos registros históricos. Deus usa ali o zelo de Neemias, né? Ele não precisava ter feito isso, ele simplesmente falou: vocês decidem aí o que vocês vão fazer, eu quero tantas pessoas dentro de Jerusalém, outras fora, e fica por isso mesmo, né? Mas ele registrou isso, amados, família por família, né? Genealogia do povo, dos seus representantes naquela época, representantes do povo de Deus, né? E isso, amados, é muito importante, porque esse registro histórico, né, vai servir para apontar, então, o descendente mais importante do povo, que era Jesus. Essa genealogia registrada num período em que o povo se desfacelou, vamos dizer assim, né? Onde o povo foi para o cativeiro e já não tinha mais identidade, estavam perdidos. Agora a reorganização, esse registro do fato histórico, dos nomes, da nomenclatura, da genealogia, das famílias, amados, isso era importante para que então nós tivéssemos provado, né, a genealogia do mais importante judeu da história, que foi Jesus. Isso serviu para que lá no Novo Testamento, quando nós olhamos lá para a genealogia de Mateus, do Evangelho, nós vamos ver ali pessoas que estiveram aqui registradas. Então continua o registro histórico é importante. Muitas vezes nós não damos importância para isso, achamos isso uma coisa enfadonha, né? Mas que tem os seus propósitos, é história sendo registrada. Amados, isso aqui foi escrito há mais de 2.500 anos atrás. E hoje nós temos o nome de todas as famílias que voltaram a habitar Jerusalém, que voltaram a reconstruir Israel. Num momento muito importante de fragilidade total do povo, Deus mantém aquele povo para que dele a promessa viesse, que é Jesus. Então nós vemos aí que é justamente esse registro que é a prova irrefutável do cumprimento do que nós poderíamos chamar hoje, né, da primeira profecia a respeito de Jesus. Quando nós olhamos lá para Gênesis 3,15, né, nós vamos ver justamente isso. Ele vai falar ali, Deus
Deus, através de Moisés, registra isso. Ele diz assim, né? A primeira profecia que aparece na palavra de Deus a respeito de Jesus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então era importante, amados, porque já no começo da história humana relatada por Moisés, havia uma promessa de um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, amados, aqui. E falando em descendência, Neemias faz parte do registro dessa descendência. Assim, amados, eu vejo assim a importância de nós escrevermos a nossa história. Muitas vezes partes da nossa história fica perdida por falta de registro, né? Então olhar um pouquinho com mais carinho para o registro histórico das coisas que acontecem no nosso meio, na nossa igreja, aquilo que de importante realmente, aquilo que fez diferença na vida das pessoas, o crescimento da igreja, muitas vezes as crises da igreja. Isso tem que ser registrado, amados, para que nós, no futuro, tenhamos a história escrita por um povo que se chama povo de Deus. Então Neemias fez isso, né? E eu acho interessante salientar aqui o zelo dele no registro desses nomes, dessas famílias, desses líderes que reconstruíram então a Jerusalém que estava aí totalmente destruída. Bloco 3, amados, logo em seguida algumas considerações, 5 minutinhos aí para nós, e depois nós vamos para o bloco 3 para concluir o nosso estudo nessa manhã.